A gente muda de assunto e fala agora do caso das joias enviadas a Michele Bolsonaro. Frederic Wassef, advogado que representa a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou em nota que os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens foram declarados oficialmente. A defesa nega qualquer irregularidade no caso das joias e afirma que todos os atos e fatos relacionados a Bolsonaro estão em conformidade com a lei. Para Wassef, as informações fora de contexto, segundo ele, divulgadas pela grande mídia, estão gerando mal-entendido e confusão para o público, se tratando de perseguição política. Por fim, o advogado do ex-presidente disse que, como jamais existiu qualquer escândalo ou caso de corrupção durante os 4 anos de governo Bolsonaro, buscam hoje, a qualquer custo, a criação de diversas narrativas que não correspondem à verdade. Alan Gani. Pois é, eu acho que tem que ser apurado, investigado, porque está se vendendo uma ideia na mídia bastante errada de que foi um contrabando. E como é que ocorre um contrabando de algo que é lícito, né? Então, para começar, isso não é um contrabando. Pavinato, você me ajuda? Como é o nome de quando... Descaminho. Descaminho, perfeito, né? Então, tem que averiguar se houve essa tentativa de descaminho, quer dizer, de tentar passar, né, com as joias sem a declaração pela Receita Federal. O fato é que, por enquanto, as joias estão lá na Receita Federal e o Bolsonaro não recebeu nada. Então, antes da gente, né, sair crucificando e já aderir a uma narrativa, eu acho que tudo deve ser esclarecido, tudo deve ser investigado. Infelizmente, muitas mídias não estão colocando dessa forma, já estão com uma narrativa pronta, justamente para manchar aí a reputação do ex-presidente Bolsonaro no momento em que ele pretendia voltar ao Brasil e no momento em que a Michele Bolsonaro ascende como uma força política bastante importante. Pode parecer uma mera coincidência, não sei. Você, Pavinato, o que achou dessa nota divulgada pelo Wassef? Essa nota, ela complementa a continuidade da notícia ontem, né? Que foi achado um segundo estojo com uma caneta, abotoaduras e um rosário islâmico, aquele instrumento de reza islâmico, eu não sei o nome ao certo, me desculpem, também da Chopar com o presidente, só que esse num valor de 500 mil. Bom, vamos lá. Contrabando e concussão. Contrabando é você trazer de um país para o outro um bem proibido, né? Você não pode comercializar e você não pode comprar aqui. Então eu trouxe de lá, mesmo que eu possa ter comprado aqui, no outro país é legal, se eu entrei com esse bem que aqui é ilegal, isso é contrabando, independentemente se você vai vender ou não. O descaminho é eu trazer um bem, eu trazer um iPhone, comprei o iPhone último modelo, coloquei na mochila, vou tentar fazer a égua sonsa, passar na alfândega para não ser taxado. Vou lá na fila do nada declarar, se colar, colou, se passar, passou. Se você passou, você cometeu o crime de descaminho. Bom, o crime de descaminho, ele pode ser tentado, que você pode tentar, aí chegou lá, não, você vai pro raio-x, aí acham lá aquele iPhone novo, bonito, 0 bala, aí você comete a tentativa diminui a pena de 1/3 a 2/3. Então, ou é o crime consumado de descaminho, crime consumado de descaminho é muito difícil, quando é para um bem de uso pessoal, né? Você passou a alfândega, passou. Ele pode gerar repercussão quando você vai vender, quando você é um vendedor, né? Aí a pessoa vai querer a nota fiscal de entrada, você não tem, aí se descobre o descaminho consumado. Agora, quando você é o consumidor final, como é o caso de uma joia, se você passar, passou, se não passar é tentativa, a tentativa ainda é crime. Esse é um ponto. O segundo ponto é presente de chefe de Estado para outro. Não existe uma lei no Brasil que defina claramente qual é o valor de um presente que pode ser recebido por uma autoridade como o presidente da República ou sua mulher de autoridade de outro Estado. Não existe lei. Não há.
tem a lei 8.394 de 91 e um outro decreto presidencial de 2002, mas os dois não definem nem o que se pode receber, nem o valor. Tem uma interpretação do Tribunal de Contas da União sobre o que seria, mas nesse país, enquanto vigia a Constituição de 88, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Então não tem essa definição. Tá aí, ó, o congressista, ao invés de pôr peruca, poderia definir isso. Ou poderia dizer, um chefe de Estado pode receber um presente. E esse entendimento do Tribunal de Contas da União fala o seguinte: olha, um item personal de uso pessoal pode passar. Mas tem outros acórdãos que dizem o seguinte, Vitor: mas se são pedras preciosas, e o exemplo da jurisprudência é esse, uma grande esmeralda, isso não entra no personalíssimo. Mas e o caso de uma joia que é vestível? É personalíssimo? Não responde. A jurisprudência não responde, o TCU não responde, a lei não responde. Portanto, não há o que se falar, porque não há resposta. E nesse país não há crime sem lei anterior que o defina. Então fica aí a saber se houve descaminho ou não. Essa é a única hipótese. Ô Zé, pra gente fechar, temos mais 2 minutos. Certo. Olha, Pavinato, eu vejo assim essa nota do ACEF, né, do advogado da família, como uma nota assumindo é uma novidade. Porque existem 2, né, pacotes. O primeiro ficou retido e o segundo não. E teria ido para a família Bolsonaro. E ele está admitindo na nota que se trata de uso personalíssimo, que é uma das possibilidades do presidente da República sair e levar. Mas o que é um uso personalíssimo, né? No caso lá, botoaduras e tal, que foi a parte que ainda não está na receita, que ele levou para casa. Isso poderia ser enquadrado como uso pessoal, de uso pessoal, né? Ou não. Aí está no vácuo legis, né? Que dependerá da interpretação. Então é uma novidade, eu acho que ele assumiu que existe esse segundo pacote e que ele foi considerado personalíssimo, atendendo a uma das situações, né, da lei. O que existe proibição de receber presentes é de funcionário público. Funcionário público não pode receber presente acima de R$200. Era 80, isso foi sendo atualizado. Hoje é R$200. Então, muito cuidado ao dar, por exemplo, um buquê de flores que ultrapassa R$200. Então, há uma saia justa, por exemplo, no final do ano. As cestas básicas, elas são superiores a R$200. E aí se trata de crime. Mas isso é uma decisão do próprio governo. É o Código de Ética Pública, né? Isso veio sendo aperfeiçoado desde quando o ex-ministro Fiuza recebeu de presente um jet ski. Aí havia muitos presentes, até se chegou a esse patamar. Mas no caso dessas joias, a primeira parte, aquela gargantilha que é a de 16 milhões, ela nunca foi para o Palácio do Planalto, ficou na Receita Federal, o que houve uma tentativa de incorporação aos bens da União, né? Mas não foi para a família, não.